Então virou o Senhor para ele, o próprio Jesus, e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então foi uma palavra dada. Nós te agradecemos, Pai, aos milagres, você é ouvindo as nossas orações. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos. Mas eu quero mostrar aqui hoje, então, que é possível perder a presença de Deus na vida por não buscá-lo diariamente. Então, acaba ficando uma vida sem graça. E se perder a presença de Deus, abre-se uma porta para o inimigo. Perdeu a presença de Deus, o diabo entra. E ele vem fazer destruição na nossa vida. Ele vem causar tormento, opressão, mexe em todas as áreas da nossa vida, faz coisas que não é bom. Além do que, Deus não está presente. Isso é o pior ainda. Tá? Então, o que nós não podemos é perder a presença de Deus. Mas se aconteceu de desleixar e tal, e perdeu, é hora de voltar a buscar esse Deus para ter essa comunhão verdadeira. Tá? Porque não pode viver num dia que ele esteve presente. Hoje ele está muito presente aqui. Então nós temos que receber todos os dias a palavra viva do Senhor. Eu não posso viver com a palavra viva de ontem. Tem que ser de hoje. Então, abre a sua Bíblia aí em Amós. No livro de Amós, ali depois de Daniel, Oséias, Amós. Vê lá. Nós precisamos saber muito fortemente a palavra, gente, para o diabo não nos destruir com conversas. Viu? Porque tem muita gente que fica falando a palavra, que nem Jesus já pregou no Evangelho de João, capítulo 10. Leia mais isso, capítulo 10 de João. Como é perigoso, né? Alguém estar falando de Jesus e não ser a voz dele. Precisamos ter cuidado. Então não é qualquer pessoa que fala da Bíblia é que está falando com a unção a verdade. Né? Vocês conseguem entender isso? Precisa ter cuidado, é? Então, por que que não é a verdade? Porque não tem a presença de Deus. Então, nós precisamos distinguir esta voz. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Tá? Então, a gente não pode fazer parte de qualquer reunião que se fala de Bíblia que não seja ungido. É pecado. Não pode. Porque o diabo está falando ali. Demônios, em vez de ser o Espírito Santo. Então a gente não pode estar brincando de igreja. Sabia que não pode brincar de igreja? Cai. Cai com os demônios. Tá? Então veja, Amós capítulo 9, versículo 11. Olha só aqui. Então veja só. No versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Então, o que o Senhor está falando aqui é que ele vai reparar, ele precisa restaurar a presença dele no meio de Israel, na nação. Que é isso que ele está falando. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído. O tabernáculo é o que, gente? É a presença de Deus. Caído, não tem presença. Então ele está dizendo que ele precisa restaurar esta presença de Deus
no povo de Israel, que eles perderam. Então veja que é possível perder a presença de Deus sem perceber. Jeremias 7, versículo 12. Isso. Ele diz assim, ó: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença. O que ele está dizendo aqui? Porque o povo ignorou a palavra dele, ele saiu, não tem presença. Não é sério. Eu não posso ignorar a presença de Deus na minha vida, porque senão ele sai da minha vida. É isso que ele acabou de dizer aqui. Ele repreendeu, versículo 13. Ele diz, agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, eu chamei. Sabe por quê que eles não ouviram? Porque eles estavam confiando no passado, no tempo passado, lá onde o tabernáculo estava e não estava mais. A tenda não estava mais lá. E eles estavam confiando naquilo. Então eles perderam a voz do Senhor, a presença do Senhor. Por quê? Não adianta. É preciso entender e ler a palavra. Não adianta querer fazer o que era feito antes, que não vai acontecer hoje. Acabou aquilo. Você acha que hoje eu posso pegar a minha Bíblia, o meu violão e sair agora e de casa em casa pregar o Evangelho? Você acha? Não posso. Teve um dia que Deus falou, agora chega. É outro tempo. Você tem que entender que são os tempos de Deus. O nosso tempo nesse prédio acabou. O tempo no outro prédio acabou. O tempo nas casas acabou. Se eu for lá agora, o Senhor sai da minha vida. E vai amaldiçoar todos os que estão comigo. É sério, é o que está acontecendo aqui, que nós estamos lendo. Então não brinca de querer fazer coisa com o que Deus não manda. Precisa estar afinado com Deus. Por que que eu não posso viver daquilo que era feito há 20 anos atrás? Porque aquilo foi para aquele momento. Era a fala de Deus presente. Hoje é outra fala. Hoje é crescimento espiritual. Você pode viver na idade de 5 anos? Ninguém. Apesar que tenha sido ótimo. Foi ótimo 5 anos. Mas aquilo já era. Mas foi um tijolo colocado aonde outros foram sendo colocados para eu estar onde estou hoje. Não que desmereceu, não valeu, mas foi para aquela época, quando eu tinha 5 anos. Não que os cultos na casa não fossem bons, foram ótimos. Deus sempre esteve presente. Sempre. Mas ele diz, chega, acabou, eu não posso te obedecer. Eu não posso. Porque eu não posso viver do passado. Olha então, Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Isso daqui, ele está em Siló. Ele está literalmente em Siló. Onde estava passado o tabernáculo. Foi o que nós lemos lá em Jeremias. Tá, vou ler de novo. Sabe, gente, eu aprendi o seguinte, que esta ordem que está a Bíblia aqui não está na ordem certa. Porque eles quiseram fazer livros
primeiro esses livros aqui de Moisés, depois eles quiseram pôr outros livros, foram pondo os outros profetas mais para o fim, e a gente nunca sabe se Jeremias era antes, era depois, era quando. Está a sequência errada, cronológica da história, tá bom? Então isso aqui tem a ver lá com Jeremias, o que nós lemos. Tá? Ele não tinha visão. Por quê? O acampamento estava errado, sem unção. Não tinha palavra aqui, ó. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. A ausência da presença de Deus. Quem não está fazendo o que está de acordo com a palavra de Deus, Deus tem que dar uma chacoalhada para acordar. Muitas vezes as pessoas não querem. Tá? Então, olha aqui, se eu parar de buscar Deus e perder um dia da presença de Deus, eu já abri uma porta para o inimigo. Um dia basta de eu não entrar na presença do Senhor. Já vai minando. Abre a porta para o inimigo. Por isso que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso da tua palavra hoje. Por isso que quando a gente vai orar, todos os dias nós vamos falar: Senhor, me dá o que eu preciso hoje para eu viver, para eu ser sustentado pelo seu poder, para nenhum mal me acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha igreja. Eu clamo o seu sangue. É necessário clamar o sangue todos os dias, porque essa é a nossa proteção, o arrependimento dos nossos pecados e o sangue de Jesus nos protegendo, porque o sangue de Jesus é que nem uma cerca. Ele nos protege, protege a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa própria vida, os negócios, o dinheiro, o trabalho. É o sangue de Jesus, para não faltar. Porque o diabo vem de repente, largou mão. Tem gente que larga a mão de clamar o sangue de Jesus. Não pode. É imprescindível na sua oração. E não tem que ter preguiça de clamar o sangue. Tem que clamar todo dia. Quando senta lá, que vai começar a orar com seus braços, começa a glorificar o Senhor e começa a se entregar. Faz isso todos os dias. Todo dia você entrega a sua vida a Jesus, não ao diabo. Certo, gente? Precisa tomar muito cuidado. Então, agora aqui, ó, capítulo 4 vamos aqui na sequência. Próximo capítulo, versículo 1 e 2 aqui. Então ali estava sem palavra, certo? Agora, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Benézer. E os filhos se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olha o inimigo dominando aqui. Por quê? Porque negligenciaram a palavra e a presença de Deus. Olha o perigo. Versículo 1, 2. Agora veja o 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então, pensaram, a única maneira que nós vamos ter solução é trazer essa arca para a presença voltar. Só que eles fizeram isso da maneira errada, porque já não ouviam Deus. Fica inventando. A pessoa fica inventando, precisa tomar cuidado. Gente, se você não tem
certeza. Não dê o passo. Eu já falei isso 1000 vezes. Calma, vai orar mais. Ou vai orar com uma pessoa que você confia, que ouve Deus. Não quem não ouve. Se for algo extremo da sua vida, certo? Porque veja aqui, não, peraí, por que Deus fez isso? O inimigo está nos matando, versículo 3. Vamos buscar a arca. Tudo bem, mas veja o 4. Eles escolheram pessoas erradas, fizeram da maneira errada. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Afoni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Gente, lembra que a gente já viu aqui que eles desobedeceram a Deus com relação ao incenso? Eu já trouxe aqui. Depois vamos ler mais isso daqui, que a gente vai ler agora o Antigo Testamento, vai ficar bem mais claro. Ver a desobediência e o que esses caras faziam no templo. Pecados horríveis. Esses caras aqui, eles tinham relação sexual dentro do templo, na frente do menino Samuel. Foi duro para ele, gente. Um garoto de 10 anos. Para ele não se corromper. Pessoas que estavam no pecado. E eram pessoas que ministravam, você entende? Então nem qualquer pessoa que pode estar ministrando, você não pode confiar sua vida em qualquer um que está lendo Bíblia aí. Que é isso agora? Se ela vai saber o que aquela pessoa está fazendo lá por trás. Hein, gente? Então, foi o que aconteceu aqui. Já imaginou você confiar em ministros que andam no pecado? Vai tudo pro buraco. Vai tudo pro buraco. Não pode. É sério. Por isso que as pessoas fazem o que querem, não tem o Espírito Santo, não tem a revelação da palavra, não tem essa palavra dentro de si, e saem por aí fazendo o que querem. Agora veja o versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Aí eles acharam que ia ser a glória na vida deles. Sabe de uma coisa? Não adianta ficar gritando e louvando se Deus não está presente. É o caso aqui. É bom saber isso? Vamos cantar, vamos... Deus nem está ali, gente. Não sei como que uma pessoa que experimentou a presença de Deus aguenta um fracasso desse. Me conta. É porque fracassou então, né? Perdeu. Porque você sabe discernir se Deus está presente ou não. E se Ele não está, cai fora. Para você não carregar o pecado deles. Vocês entendem? Não pode se misturar. Não pode. De jeito nenhum. Então, se não for da maneira correta, Deus nunca vai aparecer na situação. Tipo no culto, no louvor, na adoração. Porque quem está ministrando tem que estar com a unção do Espírito Santo. Senão não vai acontecer coisíssima nenhuma. Nada. Então, 1 Samuel capítulo 7, vamos ler o 1 e o 2, mas eu vou focalizar no 2. 1 então. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, atenção, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O que aconteceu, gente? 20 anos sem a presença de Deus. Tá? É isso que ele está falando aqui. São 20 anos sem a presença de Deus, mas aí eles começaram a aclamar o Senhor, que é no final do versículo 2. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Queremos a sua presença, Deus. Precisamos de ti, Senhor. É isso. Cada um que vai buscar na sua casa, na sua vida, essa presença. Não tem que falar que a igreja é o quê? Está todo dia vindo uma palavra, uma exortação
exortação de Deus, um consolo, uma orientação para permanecer. Agora vai buscar o Senhor em casa. Vai clamar para que essa presença seja restaurada, porque é individual, porque aqui no coletivo ele vem. Está faltando a presença no individual. Então, clame. Então a arca representa, como está dizendo aqui, que foi colocada lá em Kiriat Jearim, representa a presença de Deus em nossas vidas. Então, capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer, a Asdod. Atenção agora aqui, 2, versículo. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon junto a eles. Gente, um ídolo. Olha que loucura. Por quê? Eles queriam mais poder, porque o ídolo deles lá, esse Dagon aí, não estava com aquela potência toda. Então, porque viu que o povo hebreu tem a arca, tem Deus, então vamos por lá. E o povo hebreu, o povo de Israel, só pecando por permitirem que isso acontecesse. Porque se eles não se desviassem de Deus, ninguém põe a mão na arca. Às vezes deixaram de ouvir Deus. Então, olha só que ridículo, versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, o Deus deles, olha que beleza, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores. Tumores, lá na tradução correta, são hemorroidas. Não é brincadeira. Tanto em Asdod como no seu território. Sofreram. Então, quando está no pecado, depois nem sabe porque está tendo tanta doença. Certo? Então, olha só. Vendo os homens, Deus se afasta, ué. Deus se afasta. E o diabo faz o quê? É coisa ruim, gente. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel. Não queremos isso aqui não. Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Agora atenção ao versículo 8. Só uma coisa, gente. Aqui, quando eles põem a arca lá junto com Dagon, porque você vê, eles adoravam um ídolo, um diabo, né? Um ídolo. Porque Deus nos fez para adorarmos a Ele. Existe uma necessidade dentro de nós de adorarmos. Deus fez assim quando nos criou. Para quê? Para nós adorarmos somente a Ele, que esse é o mandamento. Se nós não adoramos a Deus, nós acabamos adorando outras coisas. Amizades, família, a própria pessoa, o próprio corpo, coisas, negócios, sei lá. Ídolos acontecem. Porque ninguém vive sem uma adoração. Tá? Então, por isso que tem que adorar a Deus verdadeiro. Agora veja o 8. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gate. Gate é a cidade de Golias. Mas qual é o significado original dessa palavra Gate? É um lugar de vinho, aonde se faz vinho. Só que esse Gate quer dizer um lugar sem vinho. Quer dizer, Deus não está presente. Levar a arca aonde Deus não está presente, entende? Não dá. Sendo que a arca é a presença de Deus para as nossas vidas. Não pode. Então,
Depois eles acabaram levando essa arca para Ecrom. Mais pra frente está escrito aqui. E que Ecrom também quer dizer que é um lugar vazio, onde eles só fizeram coisa errada. Um lugar onde Deus não está. Mas um belo dia a glória de Deus volta. Porque Deus achou uma pessoa em quem ele pudesse receber toda a adoração, o louvor correto, que foi quando Davi se aclamou, foi aclamado rei. É ungido como rei. Então nós vamos ver isso agora, 1 Crônicas, capítulo 13. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz assim, olha só. Tornamos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O que aconteceu nesse tempo aqui de Saul? Não deu certo, porque quando a arca veio, o povo em si não tinha mais temor a Deus. Então, a arca não foi adorada, não foi aclamado o louvor verdadeiro ao Senhor. Então, nem Saul conseguiu introduzir a arca corretamente para o povo de Israel, para a nação. Porque ele mesmo era todo demoníaco, né? 1 Samuel 14, versículo 17, 18 e 19. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, cantai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste, para com esse negócio de arca. Ficou morrendo de medo. Ele teve a chance, mas ele perdeu. Se enganou. Ficou com medo. Deus deu para ele aqui. Ele podia, foi o que nós lemos ali atrás. Ele podia ter trazido a presença de Deus, mas ele mesmo teve medo de homens. Então precisamos tomar cuidado, para nós não ficarmos com medo de homens que ficam esbravejando do nosso lado, porque estamos fazendo o que é correto, porque estamos adorando ao nosso Deus, estamos com a arca da aliança em nós, a presença de Deus, que estamos reverenciando ao Senhor a nossa vida. Deixa falar o que quiser. Quem tem que estar me abençoando e estar comigo é Deus. Ele que prova que Ele está comigo. Amém. Não são as pessoas. Então, versículo 17. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede, vou ver de novo, quem é que saiu dentre nós? Contaram, e eis que nem Jonatas e nem seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então ele teve a chance, perdeu porque teve medo das pessoas. Juízes, capítulo 6, é para trás. Um pouquinho. Capítulo 6, nós vamos ver aqui o versículo 13, o que aconteceu com Gideão. Também aconteceu isso com Elias e tudo mais. Mas é porque eu quero mostrar aqui que ele ouviu a palavra do dia, da hora, e venceu. É isso que você tem que ouvir. Você vai orar agora na tua casa. Você está com dúvida? Você põe suas barbinhas de molho. Você toma muito cuidado com o adversário. Ele é o nosso inimigo. E usa pessoas. O diabo não vai aparecer com chifre, garfo, cabo e fogo na tua frente, de jeito nenhum. Ele usa pessoas que já andou com você, que andaram com você. Então, Juízes capítulo 6, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Porque olha, no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Nós sabemos da história de Gideão.
Aí ele diz, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14. Então se virou o Senhor para ele, quando vem aqui o anjo do Senhor e fala, o Senhor é o próprio Jesus, tá? Porque no original, no hebraico é Jeová. Jeová, toda vez que aparecer Senhor, é Jeová, Jesus Cristo. Então virou o Senhor para ele, o próprio Jesus, e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, foi uma palavra dada no dia e que ele venceu. Então, ninguém pode ficar ouvindo pessoa que não tem a palavra do dia de Deus. Não caia nessa. Não caia. Ele ouviu Deus, ele foi buscar ele. Pois é, a gente ouve falar dos nossos pais, tirou do Egito e tal. E agora, quem que vai nos livrar disso? Cadê esse Deus? O próprio Deus apareceu e falou para ele, vai hoje, que é hoje. Entendeu? Você tem que ir atrás de Deus, não é atrás de gente. Nós tiramos um cuidado especial para te dar, Pai, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Santa diz, amém. Aleluia, glória a Deus.